Olá, queridos, graça e paz, aqui de volta o Pastor Paulinho no canal Ouve pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aí. Tem um sininho aí do lado também para você clicar, para você ser notificado de cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouve pela Palavra. É um prazer poder informar você primeiro dos nossos materiais que colocamos aqui no canal Ouve pela Palavra. Também quero informar vocês que estamos aí com um grupo de WhatsApp onde a gente está inserindo superintendentes e professores de escola dominical. Se você desejar fazer parte desse grupo, é só você deixar aqui embaixo o seu número de WhatsApp e o seu nome, que nós vamos colocar você aí no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Também lembrando aos irmãos que se você deseja o PDF dessa aula, tá? Tanto o PDF para leitura quanto também dos slides da apresentação desse vídeo. Se você quiser, é só colocar aqui o seu e-mail e solicitar que nós vamos enviar. Tenho o prazer de enviar para você, tá bom? Seja onde você esteja, tá? Teremos esse prazer, tá bom? Olha só, vamos então hoje falar da lição de número 8, que tem por título Apresentando ao Nosso Senhor, né? Os questionamentos de cada um de nós. Então hoje é a nossa lição onde nós vamos aí falar com vocês. Lembrando que também nós aqui no canal Ouvir pela Palavra oferecemos a possibilidade de você fazer o maior treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical do Brasil. E essa possibilidade você pode conhecer mais clicando aqui na descrição do vídeo no link para você saber como fazer parte e conhecer esse material que tem ajudado muitos professores a melhorar a sua performance da escola dominical, nas suas aulas, através desse grande manual do professor. Se você deseja assim fazer, é só você ir aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, na descrição tem o link que você clica para você saber como fazer parte, tá certo? Vamos lá então, vamos abordar aí o nosso assunto de hoje, a lição de número 8. Quando nós podemos aí falar com Deus, né? Vemos aqui o salmista tendo um diálogo franco, literal com Deus, tendo um diálogo aberto com Deus, e isso nos deixa realmente felizes de saber que nós temos essa possibilidade de rasgar o nosso coração, como a própria palavra de Deus diz, né? Rasgar a nossa alma diante de Deus e poder falar com Ele, e poder expressar até mesmo os questionamentos que estão na nossa mente. Não é diferente do que acontece aqui com Asaf, e nós vamos ver isso hoje nesta lição. Para o texto áureo, o nosso comentarista separou Salmos 73, verso 28, Salmo 73, verso 28, que diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Eu amo muito esse verso, porque aqui fala de uma atitude particular, individual de cada um de nós, e ele diz aqui, porque para mim, eu cheguei a essa conclusão que é bom ficar perto de Deus. E você? Para você também é boa essa experiência? Você tem sido abençoado com essa experiência de se conectar com Deus, de estar perto de Deus? Então nós vemos aqui no texto, na verdade aplicada, que como os filhos de Deus nós podemos apresentar ao nosso Pai os nossos temores, os nossos anseios, podemos colocar diante dele as nossas angústias e as nossas incertezas. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui, atrapalhou um pouquinho, beleza? Não vai atrapalhar a nossa aula. Bom, agora nós vemos aí o objetivo da lição de hoje, que é apresentar o conflito existencial de Asaf. Ora, quem de nós nunca teve ou nunca passou por isso, né? Essas perguntas internas no coração sobre coisas, sobre circunstâncias e até mesmo, em certo ponto, sobre Deus e a sua existência, né? Principalmente quem é criado na igreja como eu fui, chega um determinado momento que vem essas perguntas, porque faz parte da crise existencial de cada um de nós. Então nós precisamos aí ver como isso se deu com Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e também explicar a importância de clamar
em meio à angústia. Olha, é justamente nesse tempo de angústia que nós devemos clamar a Deus, né? Nesse tempo de dificuldade que devemos clamar ao Senhor. Então, como base do estudo está aí o Salmo 73 e o Salmo 77, que é o Salmo de Asaf. E vamos então aqui, falando um pouco dessa crise existencial de Asaf, nós vamos ver Asaf fazendo alguns questionamentos a Deus, frutos aí das razões, dos pensamentos da sua mente, né, própria. Né? E os pensamentos, os questionamentos estão registrados aí no Salmo 73, chegando aos nossos dias, como prosperidade dos ímpios, por exemplo. Muita gente se questiona por que os ímpios prosperam, né? Porque eles na impiedade, fazendo o que é errado, se dão bem, e nós, praticando o que é justo, o que é reto, não temos tanto sucesso nas coisas. Então são perguntas que surgem e a gente vê aí esses questionamentos. Agora, a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste o quê? Na bondade de Deus. No Salmo 73, ali no verso 1, diz que em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então aqui ele está falando acerca da bondade de Deus e que Deus, né, é sim esse refúgio, Deus é sim esse ponto de equilíbrio no seu pensamento. Então ele inicia e finaliza o Salmo 73 com a declaração de fé. Vejamos aqui o verso de número 28, que ele diz assim que: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E a gente viu isso, que ele encerra então esse salmo com essa declaração, uma convicção particular dele em relação a Deus. O apóstolo Pedro exorta lá os seus destinatários da sua epístola, que já tiveram uma experiência que o Senhor é o quê? Benigno. O Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso. Então a maior demonstração da bondade de Deus foi o quê? Foi enviar ao mundo o seu amado Filho. Esse é o ato máximo de bondade de Deus. Esse é o ato máximo da manifestação dessa bondade que nos alcança. Deus enviar o seu melhor, Deus enviar o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. E essa bondade também se manifesta nas obras dele, nas suas ações, né? E Lucas 6,35, a gente vê Jesus falando acerca até mesmo dos ímpios, porque o sol nasce para o justo e para os ímpios, e ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Paulo registrou isso no capítulo 2 de Romanos, verso 4. Então, a primeira reflexão realizada pelo salmista aqui consiste na bondade de Deus. Segundo, resistindo à tentação. Ele vai discorrer no Salmo de número 73, dizendo que os meus pés quase se desviaram, ali no verso 2. Os meus pés quase vacilaram. O que isso mostra? Isso mostra que de fato ele foi engodado, de fato ele foi levado a pensar na possibilidade de fazer o que é errado. Então é como se os desvaneios do coração e da mente de Davi tivessem provocado um abalo na confiança dele em Deus. Tivesse abalado a sua fé. Então é necessário que guardemos tanto o nosso coração quanto a nossa mente para que não seja atingido aí por esses pensamentos, porque muitas propostas são apresentadas diante de nós na caminhada com Cristo para nos induzir, para nos encaminhar para errar, pecar, para fazer o que é mal, para transgredir. Agora, nós precisamos ficar firmes, porque se olharmos aí os nossos pais prevaricaram, né?
diante de uma oferta, diante de uma tentação, eles não tiveram firmeza de se segurar. Eles erraram, eles falharam. Então, esse deve ser o cuidado de cada um de nós. Outra coisa, a inveja, né? O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver as prosperidades do ímpio. Está aqui no verso de número 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, ao analisarmos as circunstâncias que estavam diante dos olhos dele, a fé foi abalada. A sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos do mundo, para as riquezas e a saúde dos ímpios. Asaf olhou para os encantos terrenos, olhou para tudo aquilo que estava aqui na terra que pudesse ser de fato um atrativo para o seu coração. E ele olhou para isso. E isso foi um mal terrível para ele, né? Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja, tanto na antiguidade quanto até agora. Porque ali na igreja de Corinto havia sérios problemas referentes a esta inveja, né? Em 1 Coríntios 3, verso 3, Paulo registra isso. E a inveja pode levar à prática de diversas atrocidades, porque uma pessoa que está com inveja, ela vai agir de acordo com aquele sentimento. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que o nosso coração seja guardado disso. Mas Asaf está abrindo o coração dele diante de Deus. Então, a primeira lição que nós podemos tirar com isso é o que? Somos frágeis, quase erramos, somos assediados, né? O nosso coração pode ficar assim, contaminado com sentimentos ruins, mas nós precisamos então entender que é no Senhor que nós guardamos o nosso coração e fortalecemos a nossa fé a fim de vencermos todo e qualquer sentimento ruim que vem no nosso coração. E aí o tópico 2 da lição vai falar acerca do sentimento de inveja, né? Que no caso de Asaf, como eu acabei de comentar, olhando a prosperidade dos ímpios, ele ficou engodado com aquilo que via e ele questionou a questão do valor da santidade e da purificação. Aqui no verso 13, por exemplo, está a verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, ele não vê mais sentido, tanto na santificação, quanto também na sua pureza. Então, esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca diante de Deus, exigem que Deus os abençoe em decorrência de um determinado sacrifício que faz, de um padrão de conduta ou prática de alguns artifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, ele entrou diante de uma guerra, e a guerra que ele entrou foi para bater de frente contra a inveja, a fim de suplantá-la, a fim de neutralizar, a fim de aniquilar do seu coração esse sentimento de inveja. Qual é o primeiro, então, ponto? Qual foi a primeira atitude de Asaf para vencer a inveja? Ele entra no santuário de Deus. Meus irmãos, muita gente impedida aí de estar no santuário, né? De estar na casa de Deus, na hora dos cultos, mas ali está o templo. Conversa com o teu pastor, com o teu dirigente, pega a chave, vai lá, ora, dobra o joelho diante do altar, fale com Deus. O ambiente do santuário é um ambiente onde nós ficamos guardados, protegidos desses ataques, da perturbação na nossa mente. Então, ele entra no santuário, nós vamos ver isso aqui no verso 16 e verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. As observações anteriores, o salmista lembra a postura dos que esperam em Deus somente benefícios materiais, riquezas. Agora, quando ele entra no santuário, ele percebe que o relacionamento com Deus vai muito além de coisas terrenas e mundanas. Nós aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, ou como um amuleto, ou como um caminho, ou um artifício
para que alcancemos as coisas que queremos de acordo com as nossas necessidades. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou, Deus Todo-Poderoso. Deus não está para servir o homem de espécie alguma. Então, nós vemos essa situação. Asaf entrando no santuário, e no santuário resolvendo essas questões pertinentes ao seu pensamento e ao seu coração. Agora, Asaf também, ao entrar no santuário, ele reconhece que precisa de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reativar, reavivar, reacender essa chama, fazer essa reconexão com Deus. Então, as lutas pelas quais nós passamos, as frustrações que temos, pode até nos levar para uma descrença espiritual, fazermos a gente esfriar, né, em certos pontos da nossa jornada. E a gente viu isso ali na lição de número 6, né, que vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, no caso do exemplo de Davi, que a gente viu ali na lição de 6, ou seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram a fraqueza e o desânimo como Elias. Então, o caminho para se combater o mal que está diante de nós, primeiro, é entrar no santuário, e segundo, é permitir ser restaurado por Deus. Permita-se ser restaurado pelo Senhor. Permita Deus trabalhar no íntimo do teu ser. Permita Deus fazer coisas tremendas aí dentro do seu coração. Permita-se. Deus é poderoso para fazer isso pelo seu poder. Agora, uma coisa que é interessante é que ele vê que a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Eles não subsistem à ação de Deus. A Bíblia vai trazer diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor. Ora, se o único lugar que tem para o ímpio ficar bem é aqui neste mundo, a gente tem que deixar. Se aqui é o único lugar que eles têm a chance de se dar bem, de ter uma paz, de ter uma alegria, fazer o que, meus irmãos? Devemos então entender isso. Porque o que tem para nós é eterno, não é limitado nesse tempo. Então por isso não fique triste. Deixe eles gozarem das coisas aqui nesse mundo, deixe eles gozarem das coisas terrenas, porque o que Deus tem para nós é eterno, é poderoso. Tá certo? Vou dar uma pausa aqui para a gente lembrar você que nós estamos aí, né? Aqui no link, na descrição desse vídeo aqui, tem um link para você clicar, para você fazer o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, tá? Onde você tem a chance de crescer como professor, como superintendente, trazer dinâmicas novas aí para a sua escola dominical. É um grande prazer poder te ajudar aí com esse material para você crescer. Clamando em meio à angústia. Meus amados irmãos, talvez alguém diga, mas agora, porque está ruim que eu vou orar? É justamente nesse momento que nós precisamos. Porque muita gente se envergonha, né? Eu só venho orar quando as coisas estão ruins. Eu só venho falar com Deus quando as coisas complicam. Mas tudo bem, é assim mesmo. Nós precisamos clamar a Deus. E o Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados a Davi. A fé, aliás. Agora, quanto ao Salmo 77, nós podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente a gente prefere falar das alegrias, né? Das festas, das realizações, mas é preciso também fazer com que a nossa alma respire. É preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida, sejam elas o verão ou o inverno. Então, Deus conhece todo o decurso da nossa vida, e Ele tem os caminhos certos para cada um de nós. Então, Deus, ao inspirar Asaf, não o faz sem propósito. Deus conhece a sua estrutura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Deus conhece a nossa estrutura.
E é por isso que ele deixa os caminhos, é por isso que ele deixa os mecanismos para que a gente possa sair das situações difíceis que nós enfrentamos. Então, nós vemos que esse Salmo 77 é o grito do aflito. Ele é marcado por um grito de aflição. Vejamos bem aqui. Eu vou colocar o slide para você. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Ali no verso 1, nós vamos encontrar registrado esse grito. Eu vou fazer aqui a leitura enquanto você olha o slide. Diz: clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. Então Asaf relata o seu estado de angústia. Verso 2. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. Então ele fala do seu tempo de ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. Primeiro, a angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram seus sintomas? Nunca deixemos, é a segunda lição, de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Meus irmãos, que triste eu falar isso como um pastor de uma igreja, mas a gente tem vivido, na igreja, tratando apenas de doenças externas, coisas visíveis, mas quantas pessoas doentes internamente, ali, aflitas no seu interior, doendo por dentro. Então nós vamos ver o Salmo 77 falando de diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeiro, ele não quer ser consolado. É aquela pessoa que não aceita consolo. Asaf não quer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. E existem estados de angústia, irmãos, em que as palavras não são capazes de trazer qualquer tipo de consolo, não são capazes de resolver as questões internas. As palavras são meras, são superficiais, são simples e elas não podem. Então, ele não queria ser consolado. Segundo, a ausência de palavras. Então a mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. E boa parte das pessoas que passam por isso, elas não têm sequer condições de falar, por isso elas vivem em silêncio. São pessoas que ficam reclusas, em silêncio, elas não conseguem usar as palavras, porque a sua mente está tomada pela dor. E isso pode ser muito perigoso. Terceiro, ele sentiu-se rejeitado por Deus. Asaf estava sentindo esse abandono, Não que Deus o havia abandonado, mas era uma mensagem que ele tinha ali no verso de número 7, era a mensagem que ele passava: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Então há várias lições preciosas nesses versos, entre elas a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão nós ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças? Fulano é fraco porque quer, porque não está orando, porque não está lendo a Bíblia, porque não jejua, porque não se levanta. Levanta, varão, chacoalha essa poeira, dá a volta por cima. Nem sempre é assim, porque às vezes as doenças são ali dentro, na alma, no coração, a angústia está ali. Agora, nós vemos aqui no verso 10, a mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. Então o salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa agora a meditar nas ações do Criador. Você vê bem que isso, grandes médicos da mente, pessoas aí, psiquiatras, psicólogos, é o que eles trabalham na mente das pessoas. Pare de focar no que é ruim e foque no que é bom. Comece a fazer sua mente transitar pelas alegrias da vida. E foi isso que ele fez. Ele começou a lembrar de tudo que Deus havia feito. E a vida dele mudou de direção. A vida dele mudou de rumo. Então, a partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Eu pergunto para você, será que você não tem nada de bom que Deus fez na tua vida? Será que você não tem nada de bom que Deus realizou com você? Para você ficar nessa angústia, nessa tristeza?
É hora de você olhar para as grandes vitórias que o Senhor realizou na tua vida. E você será ricamente abençoado por Deus. Deus vai te levantar, vai restaurar e você vai ficar pleno na paz do Senhor. Concluindo a nossa lição, mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, nós continuamos sendo vasos de barro, segundo Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento a tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo, sempre podemos triunfar. Ok? Quer conhecer o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar para você saber como fazer e ser aí abençoado, melhorando a performance das aulas da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e obrigado por você me acompanhar aqui no canal Vem Pela Palavra. Se Deus assim nos permitir, nós vamos voltar com mais a lição de número 9 para irmos aí para a parte de conclusão desse trimestre, que tem sido uma bênção falar do livro dos Salmos, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.